Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Gramado Summit. Estou aqui sempre ao lado das minhas queridas amigas Martina e Renata. Tudo bem, meninas? Como vocês estão? Tudo certo, muito animadas com a nossa convidada de hoje, né? Que é uma mulher que passa animação por onde passa, né? Então acho que vamos ter um papo muito bacana, né? Muito divertido hoje. Antes de eu passar a palavra para a Rê também apresentar a nossa convidada de hoje, queria dar aquele recadinho de sempre para vocês acessarem o nosso site, gramadosummit.com, darem uma olhadinha nas novidades que estão chegando por lá e garantir teu ingresso antes que a gente faça, né, a nossa troca de lote de sempre. Então acesse lá gramadosummit.com. E outra coisa, primeiramente, né, boa tarde para quem está nos assistindo. Boa tarde, né? Boa noite, talvez. Mas a gente fala muito pouco aqui no podcast sobre o nosso portal de conteúdo, que é o Start. Verdade. Que também é um lugar muito interessante para que desde já, né, desde o momento presente, a pessoa já comece a se preparar, entrar no ecossistema da Gramado Summit, entender os assuntos que a gente fala por lá. O Marcos, por exemplo, tem artigos lá quinzenais que ele produz, nosso time também com conteúdos muito interessantes. Então, eu acho que é uma oportunidade legal, né, pro pessoal também aí conseguir consumir o nosso conteúdo desde já. Então, a gente também vai deixar aqui na descrição. E outra coisa, quem quiser mandar sugestão de pauta é muito legal, né? Então, se tu tá nos assistindo aí, tem uma startup legal, tem algum modelo de negócio que tu acredita que possa mudar o mundo e a vida das pessoas, entre em contato com a gente adora contar histórias. Temos a Yasa aqui, que não está Yasmin@gramadosummit.com para sugestões de pauta. Não está aqui no vídeo, mas está aqui com a gente. Ela adora produzir uma pauta, então é isso aí. Eu acho que a melhor forma de iniciar a Gramado Summit, até por isso que a gente criou o podcast, tem a ver com conteúdo. Eu quero só fazer antes de introduzir a nossa querida amiga, eu até vou fazer um parênteses, a gente já se conhece há tanto tempo que somos dois dos remanescentes do que é um ecossistema de inovação no estado do Rio Grande do Sul. Mas independente disso, eu só quero agradecer a galera da Espírito Santo, a Wesley e toda a turma da Espírito que estão aí em uma parceria, acho que já de 3 ou 4 meses comigo. Eu fico muito feliz por poder usar looks dos pés à cabeça de Espírito Santo. Na verdade, pés não, porque ainda não entramos nos sneakers, fica a sugestão Espírito Santo. Rouba Nike também. Mas de qualquer forma, faz uma collab com a Nike, estamos super adorando a ideia. Mas de qualquer forma, então eu tô sempre de Espírito Santo, é muito legal, me sinto muito honrado. E Rê, vou te deixar fazer a introdução desta pessoa única, com certeza. Não no estado, no Brasil. No Brasil, né? Na América, no mundo. Não, eu ia dizer só também que além do Espírito Santo, a gente também tem outros parceiros, né, sendo ativados aqui no nosso podcast de hoje. Então, os nossos patrocinadores aí da Gramado Summit, Lagueto, Silva Lopes. Isso aí. E também a Prafer, né, que patrocina nossos docinhos aqui agradáveis para animar a nossa tarde aqui de gravação. Exato. Aos poucos a gente vai aprendendo a fazer podcast, né? Mas aqui, ó, vamos falar os patrocinadores então na Gramado Summit? Vamos Se lá. A internet me ajudar. Putz, daí também já é. A gente pode fazer no vamos final. Lá, vamos lá. Tá. Silva Lopes, Duck Design, Idia Saúde, Magazord, Grupo RBS, Hotel Lagueto e Transportadora Terrestre Oficial, nossos queridos amigos da Broccoli, quem obviamente sempre nos traz adoça a nossa tarde. São os chocolates da Praga, inclusive minha convidada, que eu não vou te introduzir ainda, vou deixar pra Ressa. Se a senhorita quiser chocolate, está à sua disposição o melhor chocolate da Serra Gaúcha. Com certeza. Então, depois desses inúmeros protocolos, patrocinadores... Achei muito bom com o protocolo. Nossa, cara. É que são as primeiras vezes, né, que a gente tá. Uma hora, acho que no próximo a gente já vai estar um pouco mais afiados, né? Eu quero ver quando a gente tiver não sei quantos patrocinadores que a gente vai ter que deixar correndo no final. Pô, recebeu 1 milhão esquecido, cara. Igual, é verdade, esqueci. Igual crédito de filme. Mas, enfim, vamos lá, então. Hoje eu acho que vai ser um dos podcasts mais, acho que, íntimos que nós teremos, né? Porque a gente tá aqui do lado de uma pessoa que ela transcende, assim, a questão da amizade, da parceria. Ela tem muita história pra contar, porque ela esteve na Gramado Summit desde os seus primórdios. Ela é empreendedora, então tem uma história muito legal. Empreendedora raiz, né? Mulherão, fala muito sobre muitas coisas, tem uma presença nas redes sociais muito legal, inclusive siga ela, a gente vai deixar aqui as redes sociais dela. Mas eu acho que nem dá pra falar muito, né? Porque ela é tanta coisa que eu fico com medo de... E acho que ela fala também, né? Exato. Mas então, vamos lá, seja muito bem-vinda, Ju Guterres, ao nosso podcast. Agora ela não fala nada, pessoal. Aí fica tímida. Eu não quero... desculpa, gente. Gente,
grande prazer estar aqui. Eu já falo nós, porque eu já sou parte dessa equipe. Exato. E eu acho que mais legal de estar aqui é representando outros tantos pequenos empresários. Porque a gente, às vezes, vê no palco muita gente grande e vai se mirando pra cima. Não que a gente não tenha que fazer isso. Mas a nossa realidade, enquanto pequeno, ela é diversa, assim. Então, poder virar case de um monte de gente legal, assim, Sebrae e outras coisas, e poder falar do pequeno é muito bacana, assim. Não sei qual é a realidade do pessoal que vai na Gramado Summit, mas tem muita gente pequena indo tentando trazer inovação pro seu negócio. Muito. Então, uma pequena empresária tá aqui é a vitória dos pequenininhos, sabe? É isso aí. E Ju, me diz, e diz aí pro pessoal, nos dias, né, isso, pessoal de casa, com o que tu empreende? A pergunta já estava preparada, Eles já cara. querem chegar lá. Eles já querem chegar lá. Inclusive, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra Praver, que Praver e prazer tem tudo a ver. Na Páscoa, eu fiz a Páscoa sem tabu, com docinhos eróticos, tá? Então, assim, ó, fica a dica, Praver também olha pra mim, que, né, tô entregando tudo. Eu combinei com o pessoal de não falar tão abertamente sobre algumas coisas, então depois me Ainda sigam bem aí. que a internet não tem limite de idade, né? Mas assim, se tu tá assistindo e tu é menor de 18 anos, talvez esse podcast não seja feito pra ti. Então, eu empreendo principalmente com conforto e bem-estar. Eu acho que eu dei uma virada aí também. Antes eu vendia meias e pijamas. Tinha uma loja, um negócio tradicional. E aí também nessa caminhada que eu fui indo em eventos de inovação e pegando gaps e pegando dicas pra mim. Hoje eu gosto de pensar no meu negócio como entregando conforto e autoestima pras mulheres e empreendedorismo feminino e produção de conteúdo. Mas na verdade eu tenho uma loja sim de pijamas, sex shop, prazer, velas, aromas e afins. Sabe que eu tava lembrando agora, eu não tô brincando, tá? Eu e a Ju, a gente volta a pelo menos... A Gramado Summit tá com 7 anos praticamente, então a gente volta pelo menos a 6 de um relacionamento muito bom que eu tenho com a Ju. Eu conheci ela como a garota do batom colorido. Quando eu conheci ela a primeira vez, tô aquela menina que usa batom azul, porque era uma coisa que Olha chamava... como eu tô assim, entregando chamava tudo muito- no modo cromático. chamava muita atenção, assim. É uma metamorfose ambulante. E aí é muito legal, assim, que eu acho que uma das coisas mais bacanas das histórias que talvez a gente tenha juntos, eu não sei nem se ela se recorda, mas quando a Gramado começou a ganhar uma certa notoriedade, assim, a gente começou a sair em veículos, acho que antes de tu entrar, viu, Martina? Eu morava na frente de um mercadinho, e eu tô um dia no mercadinho naquela vida de, tipo... vou fazer compras e tal, e daqui a pouco o Ju Guterres me liga e diz assim, tu tá achando que é só, tu lembra disso? Tá achando que é só Marcos Rossi que sai no jornal? E ela tinha recebido uma bela matéria, eu acho que foi quando tu fez a migração do teu foi negócio. na pandemia que eu saí na capa do Jornal do Comércio. Não foi antes, não tinha nem pandemia. Sério? 2018 pro 19. Então eu te avacalhei muitas vezes, porque eu lembro de uma que eu saí página inteira no Isso. Jornal do Comércio. Isso aí foi a pandemia, a Jane E Guerra. aí eu virei a página e tava o Marcos bem pequenininho. Uhum. Daí eu fiz um call com ele, chupa! Aí a gente tá naquela fila de mercado, né? E todo mundo ouvindo, porque quando a Ju fala, vocês não estão aqui presentes, mas assim, a Ju tem uma potência vocal muito legal. Aí tu tá no telefone esperando na fila e daqui a chupa, Marcos! Só minha amiga, galera, minha amiga mesmo, de coração. Então, Ju, eu acho muito legal, assim, eu queria, antes da gente começar o papo sobre o teu negócio, que eu acho bem legal, assim, eu queria que tu contasse como tu entrou nesse ecossistema de inovação e o que meio que tu aprendeu com ele, porque o teu negócio é pequeno, e tu fala em nome dos pequenos, e ele é um negócio relativamente tradicional, assim, só que eu te conheço como a Ju do Batom Azul, ajuda o ecossistema de inovação, ajuda a comunidade RS, ajuda a AGS, e eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu nunca te contei essa história, na verdade, mas eu comecei a entrar no ecossistema de inovação por causa da Gramado Summit. Contarei para vocês, em primeira mão, Oh que my God. furo. Legal! Eu venho de um negócio tradicional, então, assim, aliás, antes de vir do negócio tradicional, gente, eu sou formada em psicologia. Quase formei em filosofia, vou voltar pra terminar, mas formei em psicanálise, então eu venho toda das humanas. E aí fui trabalhar com meu pai, que ele me prometeu um processo de sucessão na empresa, que estou aguardando até hoje. Tive que abrir meu CNPJ, porque o velho não largou aquele osso. E aí, gente, eu comecei a pensar, fui trabalhar com um pai que tem uma distribuidora da Lupo, e eu não sabia nada. SKU, NCM, planilha, a pessoa atendia em clínica. Eu trabalhava em APAI, trabalhava com criança, trabalhava com consultório, enfim. E aí eu tive que começar a me ferramentar, porque chegou uma hora que a coisa começou a apertar. E aí eu fui procurar caminhos, assim. E aí, isso foi em 2017, a primeira Summit? 17, Então isso. foi quando... exatamente. Então eu fui procurar a CDL em Canoas, entrei no associativismo.
E aí, a CDL Canoas organizava um concurso de startups. A gente ia pra dentro da universidade e fazia 6 meses, assim, desde a ideia inicial, e aí passava por toda uma escalada junto com a incubadora até ter um show final lá. E eu não sabia o que era uma startup. Eu disse, caramba, o que é isso? Não sabia absolutamente nada. Você pensa na pessoa perdida. E aí, uns amigos meus, o Rômulo e o Eduardo. Cara, queridão. Um amigo meu... Qual Eduardo? Não, ele só serviu pra me introduzir na Gramado Summit, sabe? Gente que passa na tua vida... Não era um cara que trabalhava na Fuel também? Não. Tá, Não. beleza. Ele tinha uma startup que até hoje eu não sei o que o menino faz. Eu acho que é por isso que não deu certo, Entendi. sabe? Acontece com uma certa frequência, tá? E aí, daí tava surgindo o Gramado Summit e ele comprou um stand. Eu sei quem é o Eduardo, mas eu sei Sabe? quem é. E aí, na época, eu acho que eram 3 ingressos que tinha pras startups. E aí, ele ia trazer o Rômulo, porque eu não sei se o Rômulo tava só fazendo marketing, ou eles estavam meio brothers, assim. E eles me convidaram pra vir. Eu achei que era uma amizade sincera e verdadeira. Porém, o fato de eu ter uma casa em Gramado e eles não querer, ele não queria gastar com hospedagem, talvez... Serviu de Airbnb ali. Mas enfim, vim. Cara, daí eu caí na casa, vi o Frido. Eu nunca me esqueço. E daí eles não queriam deixar eu ficar abordando o cliente, porque eu não sabia o que o menino fazia. Como é que eu ia abordar? O que eu vou fazer o quê? E aí eu fui assistir todas as palestras. Que legal. E aí eu assisti todas as palestras. E eu fiquei assim, cara, o que é isso? O que é isso? E aí, a partir daí, eu fui deslanchando. Fui procurar Sebrae, depois fui pra NRF, fui entrando em ecossistema de inovação, fui fazendo SW, fui fazendo um monte de coisas. E aí, a minha vida deslanchou. Então, obrigada, Gramado Summit, obrigada, Legal, Marcos. cara. Olha só. Todo mundo tem uma história, né, com a gente, Sim, né? é muito legal. E são histórias que, na verdade, a gente não consegue nem acompanhar. Assim, hoje a gente tá falando no almoço. É uma potência, assim, o que a gente faz que, pô, muda a vida mesmo. A gente nem percebe isso, né? Mas eu queria tentar entender por que depois tu começou a retribuir, que eu acho a parada da retribuição uma coisa que hoje faz falta um pouco, no sentido de que tu foi na Gramado Summit, te impactou positivamente, mas tu não deixou de tentar fazer esses movimentos para retribuir, sei lá, o impacto que talvez a gente tenha proporcionado para ti. Porque eu acredito no mundo melhor. Ai, isso. Mas não é, gente, sabe? Mas realmente, eu acredito no mundo melhor e acredito que a gente fazendo um pouquinho de cada vez dá certo. E não só isso. Fazer o mundo melhor também é olhar pra mim e fazer um mundo melhor pra mim. Porque quanto mais negócios tiverem na minha cidade, quanto mais gente tiver economicamente ativa, mais, né, competitiva, a gente também fortalece um ecossistema de negócios e volta pra gente. Quanto mais os meus clientes estiverem ganhando dinheiro, mais volta pra mim. Então, assim, tem a questão de querer, de fato, viver num mundo mais legal, sim, mas a gente também pensa em estratégia de negócio, assim. Mas Muito e legal, também cara. tem uma outra coisa que é a seguinte, eu acho que por que eu estou em vários negócios me fazendo representativa? Eu não posso ver uma associação de classe que eu me atiro Tu pra vai. dentro. Nossa, eu ia dizer. Ela é cooperativista. Todos os Eu lugares. fiz um story, eu contei quantas coisas eu já fiz na vida. DA, DCE, comitê de mulher urbana. Porque... Não, gente, é impressionante. Eu levanto 550 mil bandeiras, assim. Comitê do quê? Comitê de mulher e... Como é que é? Comitê de mulher do Sicredi. Sou vice-coordenador do Comitê Mulher do Sicredi. Pô, falando de Sicredi, a gente tá quase começando a falar da Sicredi aqui no podcast, ó. Omega Tá Raça, batendo, Omega olha aí, tá batendo na trave. Vamos lá, Solon. Agora a gente ativa essa marca. Ó, viu? Então, inclusive, o Sicredi tá pagando minha pós-graduação. Olha que coisa maravilhosa, então, olha aí, cara. Pô, depois a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, que é Isso, legal também. muito legal. É muito legal. Mas assim, eu acho que também tem esse lugar de não me ver representada em nenhum lugar. Né? Assim, eu sou uma mulher aí com muito ácido hialurônico e prazer no rosto, mas eu tô com quase 40 anos. Né? Então eu tô entrando na questão do etarismo. Eu me assustei quando tu me contou a tua idade a primeira vez, porque eu não acreditava, cara. Viu? Não acreditava. Bota 6 anos atrás. Eu falei, não, pode, cara, tu tem 23, quando muito, assim. Ela, não. Eu falei, caraca. Daí tu me contou que foi casado. Eu falei, meu, como assim, cara? Eu tenho um filho de 20 anos. Cheguei a levantar. Não pode, cara. Daqui a pouco surge essa informação. Pode, é. Não sei. Não, poderia, eu tô com 38, vou fazer 38, gente, poderia, mas não. Não, e assim, a gente não se enxerga representado em várias coisas, assim, né? O mundo ainda é um lugar bolha, né, de homens brancos que dão as cartas. Então, assim,
poucas mulheres mais velhas, poucas mulheres acima do peso, poucas mulheres que falam livremente sobre um monte de coisas. Então, assim, sempre que eu abro uma porta, eu não abro, eu chuto, eu escancaro e trago as manas tudo junto. Então, assim, esse também é um lugar confortável pra mim, sabe? Pra ir abrindo outras portas, pra que outras pessoas diferentes entrem. Que legal. E teu tom nunca é de briga, né? Isso é muito legal, a forma como tu defende as tuas causas e aquilo que tu acredita. É muito leve e gostoso de estar perto da Ju, assim, tipo... Cara, a gente super... Sei lá, eu falo... Tudo que eu vejo de Ju é a pessoa que todo mundo quer estar perto. É que assim, né, gente, não dá pra brigar. Porque se eu tô falando que o mundo é esse espaço de homens brancos, cis, classe média, e eu não sou isso, eu tenho duas opções. Ou ficar batendo na porta por fora, ou corromper por dentro. Então eu tô dentro, sendo amiga dos amigos, e é isso. E a ideia não é jogar tudo abaixo, é construir juntos, sabe? Sim. É trazer pra cima, melhorar o que tá bom e dar uma arrumada no que não tá tão bom, sabe? Ô Ju, e esse hábito que tu tem de participar de 1.002 cooperativas e movimentos e tal, é uma coisa que já vinha da tua família ou foi uma coisa que tu foi buscando, Cara, eu vou assim? contar uma coisa pra vocês, que meu pai, ele não conta muito isso, mas eu sou filha de sindicalista. Meu pai era presidente do Sindicato de Alimentação em Porto Alegre. Olha Ele só. puxava a greve na Coca-Cola de megafone. Meu pai era greveiro. Antes de se tornar varejista. Daí o jogo vira, né? Daí a gente vai se Entendi. adaptando. Meu pai, ele era funcionário da... Meu pai veio lá de Cruz Alta, lá... Meu pai tá com 70 e todos, então faz bastante tempo. E ele veio pra cá, começou a trabalhar na Coca, na época, acho que era Vompar, enfim. E foi cedido pro sindicato. Daí começou como almoxarife, faz tudo, blá, 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 blá. E quando eu lembro que o pai se aposentou, como meus pais são mais velhos do que a média, né? Quando eu nasci, meu pai tinha 38 anos. Pra hoje é super tranquilo. Tua filha Mas é única? Eu tenho uma irmã por parte de pai. Quando eu nasci, há quase 40 anos atrás, era tarde. A minha mãe com 33, meu pai com 38. Assim, Sim. então, eles já tinham Sim. construído uma caminhada bem grande, assim. Então, eu lembro da minha casa ter panfleto, megafone, de ter essas coisas, assim. Eu não participava, mas eu lembro dessa história, assim, né? Do pai nesses movimentos. A minha mãe muito enlouquecida, com meu pai de madrugada na rua, e a minha mãe toda mais tradicional e tal. Mas o meu pai puxando essa banda, assim. E essa é uma coisa E que a eu não Ju com tinha... 10 anos com uma faixa junto lá. Vamos. Mas eu não me lembrava disso até que a gente começou a mexer nessa Cara. história. Cara, não, eu vou contar uma história pra vocês que eu tenho muita vergonha. Eu sou muito, muito, muito tímida. Pois é, tu falou isso antes. Eu Tô tinha chocada. 14, eu era criança, que eu ia nos aniversários, na idade das tuas filhas, eu ficava sentada do lado da minha mãe, nos aniversários. Não pode. Juro. Eu não comia um docinho, eu não brincava com ninguém. Eu ficava sentada do lado da minha mãe. Eu não levantava, eu tinha muita vergonha. Muita, muita, muita. E aí, eu tinha uns 13, 14 anos, o pai me colocou pra fazer um curso de dicção, oratório e tal. Depois, quando eu tinha uns 17, eu fui fazer teatro. E aí, chega uma hora que assim... Aí virou a chave. Não, e tipo assim, chega uma hora que eu penso assim, cara, tem tanta gente falando merda no mundo, com propriedade. Tem umas coisas legais que eu quero dizer. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então, assim, ó, beleza. Isso me lembra muito o papo do Alf com comunicação acolhedora, sabe? Quando eu comentei sobre... Tu tem uma forma de abordagem muito leve. É muito positivo isso, porque tu agrega ainda mais gente, sabe? Tipo, tipo, olha como é gostoso conversar com a Gil, com tudo que ela fala. É muito legal, cara. Como é que tu trabalhou a timidez? Porque eu sou uma pessoa tímida, tá? Eu aprendi a não ser tímido depois de muito velho. Mas eu não sei, gente, sabe? Eu tenho uns vídeos que eu gravei lá atrás, quando eu fui com o Sebrae a primeira vez pra Nova York, em 2018. Eu passei na NRF. Eu passei no edital. Inclusive, o Fabiano me pediu pra fazer o merchan, posso? Pode fazer o merchan. Está aberto. Está aberto o merchan. Fabiano Zorteia, coordenadora aí estadual da moda do Sebrae, pediu pra fazer esse merchan. As inscrições estão abertas até 15 de agosto. Não sei quando vamos ao ar. Mas enfim, se não for... E a gente vai ao ar Segunda muito agora. em breve, segunda-feira. Então tá, ó, as inscrições para NRF estão abertas, não sei se vocês sabem, entrem no site do Sebrae, rs.com.br, acho que é isso. Adoramos o Sebrae também, dicas de passagem. 17, eu acho. Dia 7, nosso E podcast. Sebrae paga subsidia 30% da viagem para Legal. Nova York. Legal. Então, eu fui para Nova York 2 vezes De todo por o causa pacote? disso. De todo. Fora alimentação, mas assim, os ingressos, translados, bus. E a viagem funciona assim, é uma semana, são 3 dias de NRF. 2 ou 3 dias de visita técnica, então o Fabiano faz toda uma curadoria com o grupo que tá indo, e aí a gente vai em diversas empresas fazendo visita técnica, legal. entendendo, Que legal. é muito legal. E aí no nosso hotel também tem de noite algumas coisas assim de palestras. Eu vi já o cara da Oracle, é gente a alto nível que vem conversar com os empresários. Que legal. Mas quando eu falo que o melhor é o ônibus, o povo ri de mim.
Mas o melhor é o ônibus, porque assim, gente, conteúdo a gente acessa, bem ou mal vocês sabem, estão produzindo evento, a gente acessa aos montes. Agora, tu tá sentada num ônibus, de assim, eu que sou uma empresa pequena, uma varejista pequenininha, tu olha pro lado, tá a Vero, por exemplo, da Cria Amigos com 50 lojas, tu pensa, opa, tá o pessoal, né, de associação de classe, tá coordenador nacional do Sebrae, tu acessa essas pessoas com muita facilidade, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Eu não sei por que eu tava falando disso. Mas que é o lance da viagem. Falou que foi gravar um vídeo, alguma coisa assim. Então, daí mas eu vou fazer o Merchan Gramado Summit aqui. Posso aproveitar o teu gancho pra fazer o Merchan nosso? É exatamente isso que eu acho que é a parada mais legal de evento, sabe? Tipo, não, às vezes não é pelo evento em si, porque eventos por eventos acontece no Brasil inteiro, no mundo. Para um evento como a Gramado Summit, tu tem a oportunidade de vivenciar o dia a dia com pessoas que talvez vão fazer parte do teu negócio no futuro, justamente por tu estar num ambiente muito legal. Claro que no teu caso Nova York, mas assim, hoje Gramado tá... Não, Gramado não pau deve e pau nada com Nova York. Sai daí. E assim, é por isso que este ano vocês acertaram muito a mão na festinha, porque a gente não faz negócio no palco, a gente faz negócio tomando uma cerveja e fazendo um brinde. Então, mas a gente vai melhorar, viu? A gente tem que... Isso a gente conversa internamente, assim, a gente ainda tem muito medo, Ju, de não entregar a experiência que a gente gostaria, assim, porque eu acho que a gente acertou muito, que talvez seja a festinha que tu tá te referindo. Eu não fui, porque eu tava lá, tava na janta com vocês, né? Mas era isso que eu ia comentar, assim, essas coisas com parceiros, assim, tipo o Cher fez um negocinho legal, a galera da PSS fez um negócio legal, Silva Lopes fez um negócio legal, então assim, são parceiros que estão no evento de alguma forma. Isso é muito legal. E que não necessariamente são patrocinadores, assim, a gente tem pessoas que circulam no evento e aproveitam da plataforma, mas a gente vai melhorar, tá? Isso eu quero deixar registrado, que a parte de entretenimento, o festão que a gente teve. Meu casamento. O teu casamento. Isso em algum momento vai acontecer. Até a festa da Gramado Summit em 2024 pode casar com o casamento da Ju, que nós vamos conversar sobre isso. E o já porquê isso surgiu. É isso. O Sebrae não tem o Like a Boss. Eu quero o Like a Boy, por favor. Vamos aí essa ativação pro Sebrae. Aí essa tá rindo aqui. Muito nervoso. Ô, Ju, mas eu ia te perguntar, tu vai pra NRF esse ano novamente? Não, eu fui 2022, fui 2018 e fui 2022. Também tem uma regrinha ali, pode se inscrever todos os anos, mas tem a regra do edital de que eles dão preferência pra quem tá dentro de projeto coletivo do Sebrae e pra quem não foi nos últimos 2. Entendi. O que é um projeto coletivo do Sebrae? Projeto coletivo do Sebrae, eu participei do Loja na Moda, por exemplo, que eles capacitam empresários da moda com diversas oficinas ao longo de 2 anos. Tem o dos restaurantes, o do food service também. Então, assim, montam grupos regionais e dão uma baita capacitada na galera de todas as coisas que vocês possam imaginar. Assim, construção de estoque, visual merchandising, PDV. É muito legal, um projeto bem completo. Fica a dica aí. Nossa, hoje eu só ia perguntar uma coisa, se pegar um gancho. Tu acha que às vezes os negócios que muitas vezes não prosperam, às vezes, tipo, reclamam que não tem clientes, que é uma coisa que a gente tava conversando no horário do meio-dia. Eu acho que é porque também as pessoas não buscam uma capacitação, não buscam se atualizar de alguma forma. Porque, tipo, a gente também vê que tu tá sempre te atualizando, te capacitando, né? Tu falou sobre a tua pós, que acho que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. E sobre esses grupos coletivos do Sebrae e tudo mais. Que às vezes são coisas que a gente que tá numa bolha, a gente nem sabe, né? Que essas empresas proporcionam isso. Nem sabe que tem tudo isso, Nem sabe que tem tudo isso. E aí, às vezes, fico pensando, né? Se tu também não tem esse pensamento de... Eu acho que sim. Acho que, sabe, eu ando nesses eventos de inovação e eu consigo dar uma circulada nessa bolha, mas eu acho que o pessoal da tecnologia vive numa bolha que é muito irreal, que não chega lá na ponta, sabe? E durante muitas vezes eu me cobrei, assim, porque eu andava em evento de inovação e aí eu voltava pra dentro do meu negócio, que é tradicional, que é ponto físico, e eu queria e não conseguia. Então, assim, também eu preciso dar uma parametrizada nas minhas expectativas, porque às vezes eu tô olhando evento de inovação, empresas multinacionais, enfim, e a gente também tá jogando os nossos padrões de faturamento ou de processo, de como as coisas funcionam lá pra cima. E aí também não dá. Porém, os pequenos, pra mim tem um gap entre os pequenos
e os grandes, assim, que as pessoas também não se atualizam. Tu vai, por exemplo, eu tenho loja física no centro de Canoas. A gente reformatou, mudei de ponto, né, tripliquei de tamanho, tô fazendo um monte de coisas, assim, pra melhorar a minha operação. Inclusive, ganhei um outro edital do Sebrae, ganhei 25 mil reais do Sebrae pra investir em tecnologia. Que legal. A gente tá com app, tá fazendo frictionless pras funcionárias. Mas, assim, cara, eu converso com gente do meu tamanho, as pessoas não falam sobre isso. Sim. Quem vai começar a falar sobre isso é quem tá um pouco mais, que tá com 2, 3 lojas, que já tá inserido, né? que tá mais jovem, que tem grana de investidor, quem tá abrindo hoje com uma outra cabeça, mas esse comércio tradicional, ou quem tem uma franquia, por exemplo, que tem peso de marca por trás. Sim. Mas assim, cara, a pessoa que tá abrindo hoje, aliás, que tá abrindo hoje sim, mas que já abriu, ainda trabalha num modelo muito tradicional, daí tu entra, não sei aqui eu acho que em Gramado também, não sei como é que tá agora o centro, que eu não circulei mais, mas a gente entrava nessas lojas de artesanato. Gente, as pessoas estão fazendo conta no papel. Sim. Sabe que eu acho que tu só tem a realidade de como funciona o Brasil mesmo, do ponto de vista de varejo, quando tu vai numa cidade interior mesmo, assim, que tu vai entender como que o dono, a dona de uma lojinha de artesanato trabalha, como é que é o dia a dia. Então, eu acho que é uma das coisas que eu me pergunto, assim, como que a gente pode contribuir para chegar nessa realidade, para falar sobre CRM com quem ainda anota no papel, para que a gente consiga mostrar que o PDV físico ele ainda tem uma capacidade de gerar negócio gigante, assim, e que nem tudo vai ser 100% digital nas vendas. Que é uma discussão que é o futuro do varejo, né? Se vai ser tudo digital, se vai ser físico, enfim. Mas assim, quando a gente vai para o Brasil de verdade, assim, que se eu não me engano é 99% das empresas são micro e pequenas empresas. Eu tenho esses dados. Tem. Pô, Apresente, porque o Sebrae me brifou para eu falar direitinho. Porque tu sabe, Ju, que para nós é muito importante, assim, a gente querer furar uma bolha. É um país de 220 milhões de pessoas, é muita gente. A gente tem 220 milhões de pessoas, a gente tem 22 milhões de CNPJs. Dos 22 milhões de CNPJ, 90% são MEI, ME ou EPP. Ou seja, apenas aí 2 milhões e alguma coisa são de médias e grandes empresas. A gente não tá falando nem só de grandes, médias e grandes. Esses 90%, esse bolo, representa de 30% a 40% do PIB nacional. E aí, se for considerar grandes empresas... Assim, indústria. Sim. Não, mas aí tu fica menor ainda, né? É, isso. Então, eles juntam no bolo médias e grandes. E grandes para contabilizar 10%. Exatamente, para contabilizar 10%. E aí, tem outros dados interessantes, que são 65% dos proprietários de CNPJ são homens. Você sabia? Nossa. 35% são mulheres. E tu tem alguma coisa de dados ou talvez da tua própria experiência sobre essa questão dos pontos de venda físico e online? Porque até a gente estava conversando sobre isso no almoço também, de que tu vende muito no físico ainda, né? Eu vendo tu muito tem todas no as tuas estratégias para isso, da mala, né? E tudo, se tu quiser compartilhar também. Eu acredito muito no físico. Eu cato ali a pesquisa que o Sebrae me mandou. Inclusive, fica a dica aí, é Data Sebrae. Entrem aí no site, tem todos os dados, gente. Eles fazem uma varredura de todos os dados do Brasil inteiro. Eu, inclusive, descobri lá que tem quase o dobro de pessoas no país, dobro de homens empregados no país do que mulheres. Olha só. E eles ganham de 70% a 120% a mais que as mulheres. Nossa. Caramba. Quanto mais pro norte, pior a coisa. E como tu acha que... Agora, o que tem de online e físico, eu não sei, Martina, mas eu posso catar depois. Depois vira pauta pra você. É, isso aí, boa. E como tu acha que pode ter uma mudança nessa questão de números? De quê? De aumentar os pequenos? De tentar tornar uma coisa mais igualitária entre homens e mulheres. Eu acho que com gente que nem eu abrindo porta... Acho também com incentivo ao empreendedorismo feminino, se a gente for repensar também as leis de maternidade, precisa de muita política afirmativa ainda. Seja política formal de governo, ou seja políticas via Sebrae, via outras coisas. Né? A Gramado Summit não tem aí o programa das startups, daqui a pouco tem alguma coisa com mulheres. A gente teve esse ano a Female Founders. E a gente está tentando estruturar uma forma de trazer mais... Apesar de que os nossos números eles são bem bons, assim, é 51 contra 49. Eu passei num negócio que é legal também. Eu sou muito passadeira de coisas. E eu estou num projeto da Embaixada Americana. Me inscrevi no edital da Embaixada Americana e passei num projeto... É muito bootstrap, né, cara? Isso é muito legal. Cara, eu sou muito... Pô, vi o negócio ali, já me inscrevi. 1000 editais. Não 1000 editais, sabe? Sabe o que é uma coisa legal também que eu mudei? Eu falava assim, eu ganhei uma bolsa.
do Sebrae ou do edital. Como se eu estivesse caminhando na bolsa e alguém dissesse assim, toma. toma. Cara, isso... Então, eu fico pensando que como mulher a gente dá sorte, sabe? A gente tem sorte de ganhar um dinheiro, a gente tem sorte de dar certo. Não, irmão. Eu li a porra do edital, eu me inscrevi, eu fiz um projeto, eu gravei vídeo, eu conquistei um edital, eu abri o meu espaço. Tá, como que tu chega nessas informações? Que isso é legal pra quem assiste, Por onde começa, tem gente né? que não sabe o que é edital, assim, então por onde começa, onde eu encontro, como é que tu busca essas informações? Tipo, como é que tu foi cair na embaixada americana e participou de algum edital? É muito louco, né? Doido é muito pra caramba. louco. Na embaixada americana eu caí com o nosso amigo Felipe Toledo, que ele me mandou. Ai, sério? Olha só, conexões. O Wine? O Felipe Wine? Felipe Toledo. Ele me mandou uma mensagem. Vi isso aqui e achei a tua cara. Só que ele me mandou às 7 horas do dia que fechava o edital. Cheguei em casa e li, é minha cara mesmo. Daí eu li o edital e fiz a seleção, tive que gravar vídeo. Um vídeo de uns 3 minutos e meio. Daí tomei uma tacinha de vinho. Pô, embaixada, não podia ter falado isso. Tomei uma tacinha de vinho e foi bem lindamente. Mas é um projeto, isso é bem legal. É um projeto da Embaixada Americana. Teve aí acho que foram umas 400 e poucas mulheres inscritas do país inteiro. E aí são 90 participando. A gente faz uma capacitação da Universidade do Arizona. Depois sairei com meu diplominha internacional. Caraca! Que legal. Maravilhosa. É muito legal. É 100 million, que eles querem capacitar 1 milhão de empreendedores mundo afora. Então é um programa, tipo, gigantesco. Mas eu acho que daí tem esse viés da embaixada agora. São 19 módulos online, reunião todas as quartas-feiras com os grupos de trabalho. E aí eu tenho uma mentora individual para montar um projeto de inovação. Ai, eu sou uma startupeira, eu acho. Para montar um projeto de inovação. Tá fazendo o teu MVP. Ai, meu MVP. Daí agora em setembro eu vou para São Paulo, custeada pela Embaixada, para concorrer ao investimento semente na Embaixada Americana. Legal, cara. Muito legal. É um projeto patrocinado pela Amazon. Pelo governo dos Estados Unidos, Pelo governo dos Estados Unidos, pela Embaixada Americana, né, do Brasil. É bem legal. Mas como é que eu chego nesses lugares? Primeiro, eu acho que assim, Sebrae... Cheguem no Sebrae, porque, gente, é a casa do pequeno empreendedor. Então, assim, tem que ir por lá. E futriquem, né, gente? Futriquem. Bota no Google, edital, pequeno Tu assistiu um filme chamado Sim, Senhor? É tipo, sabe quando ele diz sim pra tudo e ele vai nos e-mails? Parece a Ju, né? Tipo, edital sim. E até falando em Sebrae, é importante a gente ressaltar aqui, você startupeiro, assim como o Ju Guterres, a gente tá com uma parceria firmada com o Sebrae e o Sebrae tá custeando parte da tua exposição na Gramado Summit. Então, se tu tem um negócio pequeno, escalável, disruptivo, que trabalha em condições de extrema incerteza e quer estar na Gramado Summit pagando ainda menos do que a gente já cobra no nosso programa Alpha, Sebrae tem uma negociação especial aqui para ti. Daí depois aqui o nosso amigo Stefano pode colocar o e-mail, mas é basicamente o e-mail... qual que a gente vai colocar? O da Clara? Pode ser o da Clara ou também direto no nosso site, deixando o teu cadastro lá na nossa LP de startups. Se for uma empresa gaúcha, exato. Aí a gente direciona automaticamente para esse projeto. Então todas as startups do Rio Grande do Sul podem concorrer a esse benefício. São um número limitados de balcões de exposição, mas, cara, o Sebrae... Parcelinha, né, também. É incrível, tá? Até eu acho que vale a pena a gente perder... é meio puxa-saco, mas não é à toa. Não, mas sabe que quando a gente começou... legal. Quando a gente começou a Gramado Summit lá em 2017, eu não tinha muita frente pra buscar, assim, porque, pô, se pra ti startup era um termo que ainda não estava tão conhecido, era uma realidade do mercado como um todo, assim. Hoje a gente fala em tanto investimento, que nem tu falou semente, para tornar um pouco mais aberto, achei muito legal, mas seria um investimento seed, pré-seed, era tudo uma coisa que estava muito distante do próprio ecossistema. E aí a gente bateu no Sebrae e o Sebrae trouxe a ideia de fazer um Like a Boss, que era um programa que estava rodando em 1 ou 2 eventos. Pô, não está rodando no Rio Grande do Sul, vamos levar para o Rio Grande do Sul. Então, assim, o Sebrae acho que é uma ferramenta que dá oportunidade e claro, tá no escopo do porquê eles existem, mas é muito legal, assim. Eu acho que todo empreendedor que tiver alguma dúvida... Eu fiz um Empretec. Eu também. Eu fez sou empreteca. Pô, Tu ficou sem dormir pra fazer a prova, depois, caraca, eu virei a noite nesse negócio. Cara, o Empretec é a parada mais aleatória. É mais aleatória e mais legal do mundo. É um curso? É uma semana de vivência pra abrir uma empresa. Pra tu te tornar um É Sebrae. empreendedor, assim. É Aí Sebrae. e aí, sim, eu tive que me mudar pra Porto Alegre durante uma semana,
porque tu tem que estar lá muito cedo e sair muito tarde. Não tem hora pra terminar, né? Se tu quiser ficar, tu fica. Tu fica. E aí, É tipo um SW, só que de uma semana com mais ferramentas. E com empreendedores de todas as áreas, assim. Mas assim, pessoas que têm um negócio... Na minha época não era nem tecnologia. Não me lembro que negócio que a gente fez. A minha não teve nada, cara. Não, eu não lembro que negócio que eu fiz, mas não tinha E tecnologia. aí, no final, tu tem uma prova, assim, que tu tem que responder essa prova. Na verdade, tu tem que entregar ela, né? Tu passa a noite fazendo ela. Sei lá, são 4, 5 páginas de perguntas e respostas. Nossa. Cara, todo mundo virado, assim. Eu me lembro desse último dia de Empretec, todo mundo se olhando, assim, todo mundo com as bochas aqui, tipo, respondendo. É muito legal. É muito legal. Inclusive, esse edital que eu falei do Sebrae, que é o Alavanca Digital, é para colocar pequenos negócios ligados com tecnologia. Eu ganhei 25 mil reais, as inscrições estavam abertas de novo, eles estavam distribuindo até 100 mil agora. Eram não sei quantos milhões que estavam abertos. Então, assim, entra no site, lê o edital. O Bruno da Farofa ganhou, o Bruno Bazanella, ex-Randon. Tem vários amigos que ganham. O Bruno que me falou, as coisas vêm assim pra mim, ó. Ju, tem um negócio que é a tua cara. Vai. Daí eu passei pra outros. Então a gente também vai disseminando a semente. Isso também é interessante, né? Das redes de conexões, né? De se inserir nisso, participando de eventos, enfim, né? Porque é uma forma de um ajudar o outro também. Exatamente. Eu tenho vários grupos da Gramado Summit no meu celular, inclusive. Eu sei. Eu sei de vários que isso faz parte. E Ju, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre essa mudança que tu teve, porque todo mundo tem alguma história com a pandemia, eu sei que hoje a gente já meio que esquece que isso aconteceu, porque faz tempo, mas tu teve uma transformação no mínimo interessante, assim, e foi quando, mais uma vez, tu me manda uma mensagem dizendo, olha, eu saí num Ju tá aqui, o Marcos tá aqui, pequenininho, tá? Que bom, cara. Mas eu queria que tu contasse, assim, a transformação, como foi pra ti a mudança e a mala rosa, que eu me lembro que pra mim era muito icônico, assim, a mala rosa. Isso é muito legal, porque quando eu tava frequentando esses eventos de inovação, eu lembro que eu tava contando que eu não sabia como encaixar isso na minha realidade. Eu tinha um negócio tradicional com vitrine, com gente passando, né? Tinha um RP, mas não trabalhava com tecnologia, não trabalhava com nada disso. E aí eu ficava nessa assim, mas quem sou eu no mundo? E aí eu comecei a ganhar também espaço no ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul. Eu pensava, gente, mas eu vendo meio pijama. De 2 a 1, eu sou muito legal, esse ecossistema tá meio estranho, porque os startupeiros não estão vindo e eu tô indo, né? E aí, quando... A pessoa vendia... Eu fui líder de comunidade do Inovativa Brasil, que é o maior programa de aceleração da América Latina. Eu tinha uma loja de pijama. Fez aquele evento no Unila Salle? O Canoas Startup, tu não foi, meu amor. Claro que fui. Não foi, tu mandou o Júlio. Não, fui eu, o Danilo da Oca tava lá. Foi Claro que fui eu. Viu? Tu que não te recordou da minha presença. Não, mas tu não foi na final que a gente fazia o Shark Tank. Tu não, foi no outro eu fui menor no outro. Sim. Tu foi no menor Isso. pro prefeito. Isso, sim. Tu foi pro High Society. E depois o que era a final que a gente trouxe. Não foi o do Alfredo Soares, da Mayumi Sato, e daí foi o Júlio, eu acho. Pode ser. Eu acho que uma das gurias ficou doente, uma das tuas meninas ficou doente, e na última hora, acho que veio o Júlio. Pô, foi bem representado, um abraço pro Júlio. Queria muito que ele estivesse assistindo esse podcast. Pra quem não sabe, Júlio foi o primeiro funcionário da Gramado Summit, que hoje vai ser padre, né? Como as coisas mudam. Olha aí. Seminarista. Tá vendo? E eu ouvi o podcast da Gramado Summit da Dobra, ela começou, tem o deles do Faustão. Ela fez... eu ia dizer... É verdade. Sai daí que eu faço muito ali. A Ju Guterres começou a pensar, tá, mas o Júlio, padre, o Júlio que eu conheci em 17, 18, Tá aí, Julinho, teu passado te condena. Já pensou ele de batilha com o tênis do Faustão? Isso é legal. Ia ser descolado, E ele, né? ele mandou fazer esse tênis, né? Mandou? Não tinha, a Dobra não tinha esse tênis. Não, a Dobra... ele mandou fazer o dele, com a cara dele. Com a cara Isso, dele. O Faustão tinha, eu acho. E as fãs dele compraram. Foi bem divertido. O Gui falou que vendendo 3 ou 4. É. Eu ouvi muito esse podcast. Aqui, ó, antes de voltar pra transformação, o Júlio, que, assim, o Júlio é esse primeiro funcionário da Gramado Summit, nem acho que sabe do Júlio, mas o Júlio, ele era escritor e ele best-seller. Pô, eu me lembro que um dos livros dele vendeu mais de 10 mil unidades, assim, ele era best-seller total. E ele tinha fãs, cara. E aí tu saía na rua com o Júlio, tipo no shopping, em Porto Alegre, as menininhas, porque ele fazia mais ou menos o público do Júlio era 14, 16 anos, mais ou menos. E as meninas tiravam foto com o Júlio. E eu, esse cara... Será que essas pessoas encontrando o Júlio hoje não tem um baque, tipo assim, ele de padre, assim, com a golinha? Mas foi um cara muito legal, assim, cara, muito. E ajudou muito a gente chegar onde a gente tá na Gramado Summit. Eu tenho um reconhecimento muito grande por ele. Viu? Mas voltando a Mala Rosa. TDAH pegando. Chegou a pandemia. E é muito maluco, né? Parece que foi há 62 anos atrás, mas na verdade faz 3. E aí chegou a pandemia, aquela coisa, fechou tudo, nada podia.
entre idas e vindas, lá em 2020, eu acho que eu fiquei uns 120 dias fechados. Por um comércio que trabalha basicamente Bucha. na rua, é isso, é bucha. E aí, lembra quando a gente acreditava que a quarentena ia ser 40 dias? Sim. Poucos, né? Nossa, pelo amor de Deus. A gente teve uma série de crenças, assim. Tá, é 40, 70, agosto é longe E a ainda. gente adiava o evento, assim, com base nas quarenteninhas. Exatamente. E daí, lembra quando eu falei que o melhor da NRF é o bus? Sim. Tô eu, daí parou tudo. Parou a minha loja e parou a empresa do meu pai. E aí eu ia trabalhar sozinha lá no pai, a gente deu férias pra todos os funcionários. E o pai com uma operação de administrativo mesmo, pra fazer boleto, prorrogar os boletos de todo mundo, enfim. Então eu um dia lá no escritório do meu pai, me liga o Rezende. Vocês conhecem o Rezende? Que é investidor de startup, que era da CDL Poa. Enfim, eu tinha conhecido ele Acho que não. em Porto Alegre. Eu tinha conhecido ele na José Rezende. Tinha conhecido ele em Nova York em 2018. No bus. No bus, ele é Da galera. maravilhoso, assim. E aí, ele tinha ido pra praia, se isolar também. E aí, ele tava lá, eu acho que ele tinha ido sozinho. Acho que ele tinha deixado a esposa em casa. Tinham, né, feito o isolamento mesmo. E ele começou a ligar pra uma galera que ele gostava. Daí ele me ligou. Só que é um tio foda. Pensa em foda. E ele me ligou, eu acho que a gente ficou umas 3 horas batendo um papo. E ele que veio com isso. Ju, quarentena não é quarentena, tu te prepara pra um período com muita positividade. Esse mesmo. Não, acho que eu não conheci. Deixa eu ver. Esse Não mesmo. conhecia também. Te prepara pra um... Esse cara é muito massa. Ele mora 1 mês por ano num país diferente do mundo. E absorve da cultura. Que legal. Ah, ele é legal pra caramba. Na época ele tinha pasta, se eu não me engano, não posso estar falando besteira, depois me corrijam, de startups da CDL Poa. Vamos perguntar pro nosso amigo Michael Renner, superintendente lá. Cara, Pô, nova meta de vida acabou de ser colocada aqui. atualizada. E aí ele me ligou, daí ele falou, Ju, olha só, com muito otimismo 90 dias, mas tu te prepara pra mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Gente, ele me deu um playbook. Tu vai fazer o seguinte, negocia com o fornecedor, para de pagar tal coisa, tananana, faz dinheiro, tananana. Cara, e o tio me deu, assim, ó, um playbook, que eu peguei um caderno e fiquei anotando, assim, ó, mago. E aí Todos os protocolos ali de como... Todos os protocolos, assim, cara, ele é um senhor, né? Acho que o Rezende deve ter uns 70 anos, então já viveu muito, né? Então, assim, viveu muito varejo, né? E então, o cara me deu um protocolão e aí, quando a coisa começou a concretizar, assim, eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso? E aí eu peguei a mala de ferramentas do que eu tinha visto em todos os eventos de inovação e aí eu comecei a colocar em prática. Então, coisas que pra mim era só quando eu ia mentorar a SW que eu ensinava os outros, MVP, né? Como é que é? Pivotar. Eu comecei a colocar em prática e aí foi isso, gente. Quando começou a pandemia, eu tinha o que todo mundo queria. Pijama, tava todo mundo em casa. Só que também, assim, e aí que tá da gente também ser humano, porque o limiar entre oportunidade e oportunismo, ele é aqui. Verdade. Sim. Ele é aqui, gente. Então, assim, a gente tava muito apavorado. A gente achava que ia sair na rua, respirar, ia morrer, ia cair duro. Então, assim, como é que a gente começa a movimentar um varejo a partir disso? Assim, então, eu fui... E aí, vamos lá, fui entendendo a demanda. Se a gente pensa em startup, a gente entende a demanda dos clientes. Então, os clientes começaram a me procurar. E eu... Daí eu comecei, tá, mas como é que eu vou vender? Porque não pode. Aí, além da pandemia tá pegando, tinha uma legislação comendo a gente de multa. Além dos protocolos de segurança, pro varejo tinha um outro protocolo que tava puxado, assim. E eu comecei a entender isso. E aí, eu comecei, cara, então eu vou mandar pra casa das pessoas, vou entender. Fiz um CRM na planilhinha de quem eram os meus melhores clientes, fui puxando cliente de WhatsApp, de Instagram, de não sei o quê. Fiz lá um CRM e comecei a mandar as malas da minha casa. Peguei mala com a minha mãe, peguei mala com não sei o quê, e comecei a mandar um monte de mala. E aí, eu fiz uma MVP. Daí teve uma época que eu tinha umas 25 malas rodando na rua. Nossa. Eu falei, cara, acho que isso aí vira um produto. Em vez de mandar essas malas Muito feias, legal. essas malas feias pra cá. E outra, né? Lembrando que o seguinte... Desde que o mundo é mundo, eu não sei vocês, mas tinha umas tia que vinham vender roupa pra gente em casa. Sim, muito. sempre. Sacoleira, né? Sacoleira. As calcinhas Sempre, aquela sempre. com um sapinho. Então, sempre teve, sabe? Eu falei, cara, Kicks. mas só um pouquinho. Vamos pegar aí, né, o que já tem no mundo com a demanda e vamos criar um troço novo. Afinal de contas, né? Ninguém tem uma ideia maravilhosa, mas espetacular. invenção. Gente, a gente faz o melhor com que as ferramentas que a gente tem. E aí, quando começou a rodar, eu comprei um monte de malas. Aí veio a mala rosa, daí a gente fez logo, colocou nome. E aí começaram a nascer umas outras coisas no negócio, assim. Então, eu tava testando tudo o tempo inteiro.
Como é que eu mandava, qual era, pra quem que eu mandava, qual que era o valor que eu mandava dentro das malas. E aí as pessoas estavam em casa, eu comecei a mandar coisas dentro de mala, assim. Mandava livro, mandei bolo, mandei chocolate, né? O pessoal tava em casa. E aí, algumas... se eu fosse uma loja tradicional, eu diria braço. Mas como eu sou uma loja startupeira, eu vou dizer algumas spin-offs. Nasceram assim. Hoje eu tenho uma linha de aromas, porque a gente começou a botar cheirinho nas malas, e aí isso rodou bem. Então hoje eu industrializo, eu tenho minhas velas e os meus cheiros. Temos uma linha de aromas. Temos uma linha, a mala segue, e a gente começou a trabalhar com curadoria de produtos mesmo em loja. Então o jeito de trabalhar das malas segue. A gente, mesmo que não, sempre tá mandando mala pra rua, mas mesmo que não esteja, hoje a minha loja é toda modulada com carrinho, com porta, com coisas pra gente trabalhar com curadoria. De assim, a Martina vai me ligar que vai casar. Cara, pode fazer teu chá de panela lá, de lingerie lá comigo, porque eu tenho um provador que manda nudes com uma cortina de veludo, pode tirar roupa, fazer ensaio sensual, pode receber cliente lá na loja. E aí, pela primeira vez na história, os casados estavam transando mais que os solteiros, pois a gente tinha que estar dentro de casa, o pessoal não tava no rolê, o pessoal não tava na festa, o pessoal tinha que se virar com as armas que tinha em casa, né? Então, as clientes começaram... Não é? Seja esposa, seja vibradora, a gente tinha que se virar com o que tinha em casa. E aí os clientes começaram a me pedir, assim, tipo, Ju, tu não trabalha com sex shop? E eu... Trabalho? Não sabia, não. Vocês acreditam que eu não tinha um vibrador? Até eu começar a trabalhar com sex shop, eu não tinha vibrador. Tu não acha que isso faz parte dos negócios como um todo, assim? Do quê? Da gente tipo assim, testar? Olha, não, tu não... Por exemplo, tu vendia vibrador e tu não tinha um vibrador. Mas eu não vendia ainda. Tu não vendia ainda? Eu não vendia. Tá. Eu tinha essa loja aí tradicional. Não, mas eu queria chegar nisso, assim, é que às vezes eu acho que quando a gente vende um produto que a gente acredita e tal, é meio que pra nos inserir pela primeira vez no mercado. Eu nunca pensei que eu fosse fazer eventos na minha vida. Tanto que quando eu comecei, eu não queria fazer eventos, porque a empresa da minha família é de eventos, eu não queria fazer eventos. Eu acabei fazendo evento. Eu frequentei muito pouco evento até fazer a Gramado Summit. Aí quando eu fiz a Gramado Summit, eu comecei a frequentar evento, eu comecei a gostar de evento, comecei a defender a pauta de evento. E agora quando tu fala assim, eu não tinha vibrador, e aí beleza, tu criou, mas tu não era uma usuária assídua de vibradores. Eu não tinha, gente, eu não tinha vibrador. Eu não tinha. Eu acho que o meu primeiro vibrador, eu tinha um bullet, eu não tinha um vibrador. Pra vocês sabem a diferença de um bullet para um vibrador. Bullet são aquelas cápsulas vibratórias que podem ser inseridas ou não, mas é uma cápsula vibratória que, inclusive, é legal pra quando a gente tá aqui, ó, sabe? Vocês nunca trancaram o carrinho? Sim. Dá uma ligadinha, passa aqui, ó. Fica Resolve. a minha dica. Eu quero tomar. Mas não conheço. Já sabe, vou mandar aí umas cápsulas pra você. Manda. A gente faz publi no perfil do Marcos. Eu tinha uma cápsula. Não pensem que a gente não fala assim abertamente quando a gente tá fora das câmeras, porque a gente também fala. A gente fala pior, inclusive. Exato. Aqui tá tendo um filtro, né? Exato. E eu, inclusive, gostaria de fazer um parênteses, que é o seguinte, sabe? Quando a gente começa a falar piroca, sexo, masturbação, gente, as pessoas acham um palavrão, uma coisa horrorosa. Horroroso e palavrão é fome, miséria, corrupção. Então fica a dica, siririca é bom, a gente aprova. A Yas tá se escondendo ali no sofá. Nunca mais ela foi chamada para Desculpa, Não é corrupção, fome, não, miséria. mas faz sentido. Não, faz sentido. sentido. É que são assuntos tabus, eu sei que isso é difícil de falar e que mexe com uma série de coisas que a gente tem dentro da gente, mas eu acho que a gente precisa desnaturalizar algumas coisas que são naturais. É isso, feminicídio, racismo, machismo, isso é ok. Aí uma pessoa que fala masturbação... Não, e Ju, independente disso, é o teu negócio também, né? Tipo, eu acho justo tu falar abertamente do teu negócio sem nenhum tipo de pudor, porque tu não tá ofendendo alguém, entendeu? Tu não tá ofendendo ninguém. Então, e eu acho bonito, assim, porque o que eu te falei... É um negócio, claro, a gente fica sem jeito aqui porque vem no susto, assim, do nada surge uma piroca. Aí, cara, sei lá, eu ainda tô no CDL e aí do nada vem, pô, a piroca, Mas é legal, assim, cara, eu acho que é uma forma também de tu tornar, por mais que seja meio cômico, eu acho que tu torna menos desconfortável o ambiente para aquelas pessoas que se sentem desconfortáveis.
E aí eu queria fazer uma pergunta, que é como que tu lida com pessoas que ficam desconfortáveis, mas que querem consumir o produto, assim. Eu conheço algumas pessoas, até ali no escritório, a gente tem pessoas que falam em beijo, ela fica vermelha, assim, trava, e a pessoa sabe de que eu tô falando. Eu também sei agora. Não, mas assim, mas eu digo assuntos muito leves, assim. E aí, como é que tu lida com esse tipo de situação? E se de repente é por isso que aquele atendimento personalizado que tu faz é melhor? Gente, eu dou risada, porque eu acho que a vida precisa ser mais leve, sabe? Precisa ser mais tranquila. Se a gente tornar... É isso que eu falo, de desnaturalizar o que é natural e não deveria. E a gente naturalizar essas coisas que fazem parte. Não vamos nos esquecer que estamos todos aqui porque alguém transou. Nossa, eu falei isso antes, vindo. Gente, Falou mesmo? Ela falou isso? Sim, eu falei pro antes. Marcos, faz parte. Óbvio, e assim, eu gosto de deixar bem pautado. Porque quando eu fui, e aí, que eu dei a virada na brisa, então comecei a mandar vibrador e coisa, e cremes e velas, enfim, pelas malas. E depois eu fui procurar mesmo linha de produtos e comecei a trabalhar. Eu não quero ter um sex shop da putaria. Não me interessa esse lugar. Que tem pessoas que vão lá pra isso, que vão comprar um gel, uma camisinha, não sei o quê. Tranquilo. E aí eu fui pra muito sex shop. Entrei em muito sex shop pra pesquisar. Eu fui em muito lugar. E é isso, assim, tem um grandão lá em Canoas, que é num lugar de fluxo, que é isso. Entra uma pessoa, compra um KY, entra uma pessoa, compra não sei o quê. E não tem conversa, não tem... Tipo, a pessoa meio que se auto-atende e vai lá. Tem muita velhinha beata que fica olhando de longe, assim. Não, nesse era muito... Como ele é num lugar, tipo, beira de BR, muito homem. Sim. Muito homem, assim, acho que passando de carro, Entendi. caminhão, sei lá. Entendi. O meu sex shop, inclusive, eu falei pro Marcos... Foi pra ti que eu falei, né? Que tu ficou, não acredito. A minha média de público de sex shop Sim. é 50 a mais. Sim. Mulheres, 50 a mais. Então, assim, cara, eu Cuidar sou... a velhinha beata, não foge da pergunta. Tem, Daquela que fica olhando assim, ai... Claro, até porque as coisas estão na vitrine. Eu tenho uma porta, tem uma cortina pra quando a pessoa vai lá e quer ter mais intimidade, enfim. E na frente, eu tenho uma loja comprida, assim, que são duas, na verdade. E daí na frente da segunda parte, que é onde fica o sex shop, tem uma coisa dessas de crédito. Como é que é? Essas que emprestam dinheiro? Tipo, nossos parceiros da Cressol... Não, Cressol ainda é banco, não é? É cooperativa de crédito. cooperativa. Não, mas esse que só é financeira. Tem uma financeira que faz crédito consignado pra velhinho. Tá, beleza. Sei até quem é. Só não vou falar porque não são patrocinadores. É gaúcha? Ai, não sei. Tá, mas deve ser. Depois eu te falo. Então, assim, vocês imaginam que aqui fica uma vitrine com umas coisas e aqui tá tudo os velhinhos. E é muito velhinho, muito velhinho. Então, cara, as pessoas ficam sentadas ali de frente, olhando os negócios. Eu, inclusive, já tive problema, já me puxaram Entre a lei. aprovação de um crédito e a compra de um vibrador... Exatamente. Mora Jugutéis. Então, já tive problema lá, os vizinhos me vieram com uma legislação de que em tantos metros de colégio, disso, daquilo, não podia exibir coisas. Daí, cara, as pessoas são muito, assim, cri-cri. Mas tu tá perto de colégio também? Não, mais ou menos. Tem um colégio em 6 quadras. Meu e eu tô dentro de uma Deus. galeria. E outra pessoa que veio com a legislação trouxe uma lei do Parlamento Europeu. Sabe quando as pessoas querem incomodar, Sim. incomodam? Sabe? E assim, e realmente, isso que eu falei, quem tá pela putaria, tranquilo, também vai ter o seu lugar, gostamos, fazemos, mas eu penso muito mais em a gente empoderar as mulheres sobre seus corpos, sobre as suas verdades, porque a gente é muito travada. Principalmente as mulheres. Meu público é 85, 90% mulheres, e as mulheres não falam sobre, né? Às vezes entram numa relação com os parceiros pra performar e não necessariamente pra ter prazer, pra agradar parceiro, né? Assim, gente, eu sou responsável, isso eu gosto de dizer, eu sou responsável por muitos primeiros orgasmos de muitas mulheres. Aí esses dias a gente teve uma senhorinha, 70 a mais. Tu usa isso como slogan? Não, eu falo que hoje eu não vendo mais pijama, eu vendo orgasmo. Né? Mas assim, vamos melhorar. Mas eu acho que esse primeiro slogan tava mais forte. É, né? Eu também Legal. tenho um corte já. Então, o que a gente faz? A gente faz follow-up. Entrou a senhorinha lá, entrou a senhorinha viúva, naqueles casamentos, assim, eu não sei como é que foram os casamentos aí dos avós de vocês, mas nesse modelo, tinha ficado viúva há pouco. E era isso, gente, se até 10 anos... A minha mãe não falou de sexo comigo. Minha mãe eu não tive esse papo aberto e bacana em casa. Vocês imaginam as nossas avós como é que foram? Sim. Né? Então, assim, cara, não tinha prazer, assim, tu esbarrava, assim como a gente esbarra no dinheiro e ganha, a gente esbarrava no prazer. Ai, dava uma mexidinha aqui, opa, tem uma coisa aqui que se eu mexer assim é gostoso. Mas não era falado sobre isso, as coisas Sim. não aconteciam desse jeito. E aí teve uma senhorinha lá,
comprou um monte de coisa, comprou um vibrador. Daí no outro dia a gente começa a mandar mensagem pra perguntar: e aí? Curtiu? Gostou? Como Legal. é que foi? Foi legal, não sei o quê. E isso é muito legal. Isso é muito, muito legal. Assim, a gente, quando acessa coisas no nosso corpo que a gente não sabia que existiam, cara, daí o céu é o limite. Porque se a gente não consegue olhar pra gente e nos dar prazer, seja comendo alguma coisa legal, ouvindo uma música boa, tocando, assim... Deixa eu te perguntar, e lavar o cabelo, no escurinho, com uma musiquinha, massagear o couro cabeludo. É desse lugar de prazer que eu falo, não é? Sim. Né? Então, assim... Sabe que além disso, obviamente, eu te admiro e vou te entregar aqui, porque eu achei, cara, isso é um exemplo do quão importante é fazer venda, tá? E eu acho que existe... A gente estava conversando no almoço. Existe uma forma muito prática de tu entender um produto e serviço, que é, por exemplo, um vibrador. Todo mundo sabe como funciona, em tese, mas agora tu criar uma história por detrás, tu colocar em cima de um propósito, que nem, pô, tu tem todas essas defesas que é bonito, tu dá uma experiência muito diferente pro produto. E a Ju é uma excelente vendedora. A gente tá num evento aleatório, e aí eu tô conversando com duas pessoas que eu tinha recém conhecido, e daqui a pouco vem a Ju, a gente começa a falar, e a Ju, ela faz uma apresentação sobre ela muito legal, principalmente se ela tá em público, tá? Aí eu falei assim, essa aqui é a Ju e tal, ela tem um sex shop, tal. E aí ela ficou conversando com essa pessoa, e... Agora lá vem, agora é ele que vai me entregar. E o jantar era numa quarta-feira. E aí, ela conheceu a pessoa na hora, e aí na sexta-feira ela me manda um print da conversa que ela tá tendo com essa pessoa, dizendo: oi, bom dia, bora falar de coisa boa no sextou, e um foguinho pra pessoa. Então ela saiu de uma conversa que ela recém teve com a pessoa numa quarta-feira aleatória, num jantar, pra sexta-feira já fazer venda. Cara, isso é muito legal, Ju, de verdade, assim. Porque eu vejo que muitas vezes, independente de tu ter... um produto que eu acho que ele tem já um mercado estabelecido, enfim, tu tem a ideia de quebrar tabu e tu tem a imagem, mas também tem o papel do vendedor, cara, tu tem que sair vendendo, quer ganhar alguma coisa, quer fazer tua imagem, tu tem que pegar o telefone e ligar, né? Eu vou contar a história do agro de ontem, essa é boa. Tá. Eu conto sem nomes. Tá. Eu conto a história do agro. Porque, assim, vamos evitar meio que... vamos evitar. Eu estava ontem num jantar com uma amiga. E aí uma pessoa abordou ela e disse: eu te conheço, enfim, do trabalho e tal. Daí a gente foi pra um grupo, era um jantar de mulheres. A gente foi pra um grupo de outras senhoras, 60 a mais, e todo mundo falando do trabalho, e eu meio deslocada, porque eu não trabalho com aquilo ali. Chocolate, pensou assim, não, vou contar bem direitinho. Daí falando ali de as senhoras da inovação, do tech, e eu tô aqui, né, meio... vou tomando aqui esse espumante, tá? Aquele assunto legal, mas, né... que não engajou, né? E daí aí a senhora pergunta assim pra mim: tu trabalha com o quê? Daí eu falei: com pinto. E daí ela: moça do agro. Daí eu falei: não, senhora, é piroca? É vibrador? E aí parou o grupinho de senhoras, e aí o assunto vira outro. E aí vem desse lugar de já troquei telefone, já troquei Instagram. Porque sexo é um troço muito absurdo. As pessoas têm curiosidade. As pessoas querem falar sobre, principalmente de um jeito leve e descontraído sobre isso. Sim. Sabe? É muito engraçado. É muito Ju, legal. E tu acha que essa tua visão, tipo, da psicologia, por tu ter estudado isso, é algo que te auxilia no teu dia a dia? Porque eu acho que esse tato e entender, tipo, sobre essas vontades e prazeres que o ser humano tem, eu acho que tu carrega muito, né? Com certeza, gente. A gente vai pensando... Esses dias eu fui conversar com umas mulheres num grupo de empreendedorismo lá em Caxias, e fui falando um pouco disso, assim, né? Da relação que o dinheiro tem com o prazer, né? Assim, fui explicando como é que as crianças, né, se desenvolvem, como é que são subjetivadas, e aí como é que as mulheres são subjetivadas nesse mundo. E a gente não foi, né, colocada nesse mundo pra demandar, pra querer, pra ter prazer. A gente foi escolhida pelos homens, cumprindo as demandas alheias. Então, assim, esse lugar vai falar de como a gente transa, vai falar de como a gente se coloca em posições de poder, vai falar de como a gente ganha dinheiro. Então, assim, essas questões estão muito mais imbricadas do que eu chegar num evento... Eu dou risada quando eu falo de piroca, não sei o quê, porque isso vende. Mas depois a gente começa a costurar para um outro lugar. E aí a a filosofia me traz. Isso é muito legal, cara. É o fato de tu saber o que é um gatilho de venda. Exato. Eu queria que tu contasse, se tu puder compartilhar, sobre o evento que tu foi convidado para palestrar, ou Semestre Cerimônias,
E não necessariamente tu tava com o microfone Eu fiz na mão. 2, né? Eu fiz 2 bonitos. Só porque isso chama muita atenção. E até me lembrou um pouco da vibe do Sexy Canvas, do Diamant. Sim. O Diamant, ele entrou verdade. no palco. Eu vi ele no case. Tu acha que isso aí sai da onde também? Não, eu digo sim. Mas sabe que ele entrou mega atrasado, assim, e tinha menos gente, aí ele começou a falar e ele percebeu que ele não tinha atenção do público, e ele largou assim, cara, só queria dizer pra vocês, A, B, C e meu P tá duro. Daí ele... E aí? Todo mundo, como assim? Ele, bom, agora eu tenho a atenção de vocês e a gente vai falar sobre o Sexy Canvas. E aí ele, tipo, aquilo ali, ele só usou como um gatilho de atenção. Eu queria só, se tu puder compartilhar essa história que tu me contou vindo pra cá. Eu fui mestre de cerimônias do Minas de Propósito, um evento só pra mulheres. 300 mulheres na plateia. E aí, além do evento estar rolando com palestras, foi lá no Now, em Porto Alegre, embaixo, tinha uma feira de empreendedoras. E eu tava expondo, levei as gurias, né, que trabalham comigo, e a gente levou alguma coisa de pijama e levou sex shop. E aí eu fui subir no palco, dar bom dia e tal, e eu tenho umas coisas assim na hora, eu disse, vou. Até porque é o seguinte, eu tenho uma coisa que eu vendo todo mundo pra todo mundo e eu sou muito ruim de me vender, de fazer propaganda de mim. Eu tenho vergonha, então assim, agora, de tanto eu ouvir consultor e gente falando assim, tu tem que falar do teu negócio, tu tem que falar das tuas coisas, não sei o quê. Falei, Aí subi no palco, falei, pois é, gurias, bom dia, então, quero dar boas-vindas pra vocês, não sei o quê. E aí eu tava com o vibrador aqui nas costas, que é o microfone, que é aquele clássico que a gente chama de microfone. E aí eu tirei o vibrador e disse assim, muito prazer estar aqui com vocês. Boas vibrações nesta manhã de sábado. E aí foi... E a atenção do público? Não, lá em cima, e a venda, porque daí a mulherada, porque tu coloca nesse lugar, assim, de tira dessa coisa do sujo, o sexo com... Lembra que eu falei de oportunidade e oportunismo? E o sexo tem essa coisa do carnal, do sujo, do baixo. Cara, não é desse lugar que eu quero falar. Eu quero falar desse lugar de potência, quero falar desse lugar de beleza, de toque, sabe? De feminilidade, de encontro com o outro. É desse lugar que eu quero falar. Que legal. Legal. Agora todo mundo vai querer sair daqui transando. Hoje eu queria agora só mudar um pouco de tema, mas é uma coisa que eu acho legal, assim, que eu tenho... São poucas as vezes que eu tenho oportunidade de perguntar pra alguém que tá há bastante tempo no mercado como eu, assim, do que se era... Hoje em dia nem tem mais muito ecossistema de inovação, a gente já falou mais sobre um tal ecossistema, hoje eu acho que meio que se perdeu, assim. O que tu sente falta, assim, daquela época? Porque eu vejo que muita gente saiu, muita gente mudou. Eu esporadicamente encontro pessoas que em algum momento foram muito importantes e hoje meio que... E aí eu vejo, às vezes, eu até me sinto meio solitário. Puta, eu sou remanescente, talvez eu tenha feito aquilo que é considerado um sucesso pra mim, porque eu só não desisti e eu tô há mais tempo, assim. E quando as pessoas chegam até mim, pô, eu já tenho 7 anos de história. O que tu sente falta daquela áurea época de SWs e tudo aquilo que se estruturou aqui? Eu sinto falta do grupo. Os grupos são muito legais. Eu cresço muito em grupo. Eu acho que em equipes a gente vai muito mais. E as conexões eram muito rápidas. Era assim, em 2019 que eu fiz uns 20 SWs, tu chegava numa cidade e botava num grupo assim, tem alguém pra tomar um café? Lá na casa do caramba. E tinha, sabe? E essas coisas de assim, tá rolando Gramado Summit, mas aí tem o espaço pra expor, aí tem não sei o que, aí tem a festa, aí tem o grupo do WhatsApp. As coisas funcionavam, a gente tinha uma capilaridade de entrega. Isso eu tenho muita saudade, assim. A gente fazia, e aí tinha churras, aí tinha bar, aí tinha não sei o que. Isso eu sinto falta, assim. E dessa coisa de querer construir no coletivo. Porque eu acho que chegou uma hora também que daí tava cada um por si, deu uma brigaçada, deu, né, a coisa meio que se estourou e aí todo mundo perde, praticamente, né, um filme de Hollywood, né? Vai ter desvio de dinheiro, vai ter alguma traição. Só não teve assassinato, até onde a gente sabe. Mas, né? Até onde a gente sabe. Porque quando começaram a enterrar esses corpos. Né? Mas não era legal quando a gente tinha comunidade, todo mundo com aquele moletom que tu muito usou, aquele moletom verde. Pô, fui garoto propaganda voluntáriamente daquele moletom quando me encaminharam. Exatamente. Eu tive que chorar por um, porque eu acho que tinha... Eu peguei o moletom depois. Na época era Lano, Wagner e Valtinho. E aí a gente tinha feito poucas coisas. Foi na Gramado Summit, inclusive, que deu boom. Porque eles fizeram, acho que no encontro, um pouquinho antes que começaram a pensar em comunidade RS, que também é uma utopia, né? Pensar numa comunidade de um estado inteiro, com vários ecossistemas diferentes que a gente tem rodando e de formas diferentes de trabalhar. Mas enfim, e aí na Gramado Summit de 2019, que deu boom... Era eu que fazia os moletons, as camisas, enfim. Cara, acho que a gente fez uns 200 moletons. A gente colocou um palco pra comunidade, que era o palco comunidade em 2019. Foi muito legal. Inclusive o governador tava no palco, né? O governador tava no palco, o Wagner da Emotify
Não, o Não, Fernando. Fernando, nossa, viajei, O Fernando. Wagner tava na Foral, por último. Pode ser. E teve o Walter, que era de Caxias, né? O Valtinho da UB. Da UB, isso. E isso se perdeu tanto, né, cara? Às vezes eu tenho um pouco de medo que a gente deixe de ser esse estado inovador todo. Claro, tem muita potência hoje, a gente é uma potência, o Caldeira é uma potência, aliás, Pedro Valério, queria te mandar um abraço. A gente tá para anunciar uma novidade muito em breve com o Instituto Caldeira, mas tu não acha que essa falta de senso de coletividade dessas pessoas que vão chegando pode ser ruim pro Estado, do ponto de vista de inovação? E eu sei que, por mais que não seja inovadora ao extremo o teu negócio, mas eu acho particularmente ele bem inovador. E segundo, tu te envolveu muito em comunidades, né? Nossa senhora, eu tava em todas. Todas. gente. Não, e não é 20 brincadeira. SWs no ano? Todas, cara. A Ju tava em todos os eventos. Tu chegou a participar daquele SW de Caxias. Foi o primeiro evento que eu participei na minha vida fora a Gramado Summit. Foi um SW em Caxias. Eu fiz alguns em Caxias, não sei se é na UX. Eu fui em um na UX. Não sei se é o mesmo. Eu fui num Que a camisetinha era meio azul clarinha, assim, azul bebê. Eu devo ter umas não? 60 camisetas de SW. Tá, é difícil. Aqui em Gramado tu tava, né? No SW de Gramado, Fui lá eu na que Bela. organizei. O da Bela Pagamentos? Não, eu era mentora, foi lá que a gente se estreitou. Isso, exatamente. Que eu tenho um videozinho dançando aqui, ó. Que a gente se estreitou. Que a gente se estreitou, é ótimo. Não, e depois teve o no outro Par. SW. Isso. É. No Par. E tu não acha que isso pode ser ruim, assim, pra um estado que é tão pujante em inovação, não ter essa comunidade, esse senso de coletividade? Eu acho que assim, tem atores muito importantes hoje no ecossistema que a gente não teve. Caldeira, Exatamente. Gramado Summit mais forte, South Summit, por mais, né, que seja a concorrência, mas enfim, tem outros atores fortes que a gente não tinha. A gente veio meio que abrindo mato a facão, o Sebrae cada vez mais presente, que nem tu começou a contar que Exatamente. começou a rodar alguma coisa. Então, assim, hoje o Sebrae tem o Sebrae X, que não tinha. O Sebrae tinha um bracinho de inovação lá dentro, né? Então, assim, eu acho que atores muito grandes também, grandes players vieram para esse mercado, mas a comunidade precisa ser orgânica, ela precisa ser das pessoas, ela, né, assim, e se esses atores saírem de cena, ou se virarem o jogo para um outro lado, cadê a comunidade, né? Cadê a organização das pessoas, assim? Eu sinto um pouco de falta, só que eu também não sei como é que estão as coisas agora, posso estar falando grandes mentiras, porque eu não tô mais convivendo dentro desse ecossistema. Talvez as pessoas estejam organizadas e fazendo coisas, enfim, e a gente só não tá participando tanto. A gente virou os tiozão do rolê, Marcos. Pode ser, mas não, sim, sabe? Não. Tipo, eu tava lendo uma matéria. A gente também tava num outro momento de fomentar esses lugares, de participar mais disso. Mas sabe que eu tava lendo uma matéria sobre o Vale do Silício até uns anos atrás, quando o Jobs era vivo, que existia quase que uma comunidade entre esses fundadores das Big Techs, assim, que começou muito pequeno, porque o segredo do Vale, no final das contas, tirando todo o romantismo que existe por detrás, ele é muito simples, assim, é um local onde tu tem grandes empresas de tecnologia que não produz silício, mas se chama Vale do Silício. É mais ou menos assim. Mas o grande lance é que, assim, essas empresas se estruturaram, então, a partir do momento que tu precisa de mão de obra, tu traz pessoas de todo o país, de todo mundo, e quando alguém vem para o Vale do Silício, essa pessoa, se ela tiver família, ela tem a segurança que se eu perder meu emprego na Apple, eu posso ser empregado no Facebook, então eu não preciso sair dessa concentração. E o que eu acho especificamente é que hoje eu não vejo conexão mais entre as pessoas e existem poucos remanescentes que seguiram firmes. A gente, na verdade, é bem diferente de 2017, né? A gente acabou crescendo, tomando um certo corpo, assim. Mas é porque eu permaneci assim, porque eu também poderia ter tido uma ideia de, quer saber, vou largar e vou seguir outro rumo, vou entrar pra comunicação, que é um mercado que pra nós, dentro da Gramado Summit, super funciona. Você é influencer de roupa? Você é influencer de roupa. Não, mas assim, cara, se tu analisar a Gramado Summit hoje, perto do que era, a gente tem trilhas de conteúdo que nunca sonhou em ter. Então, hoje, por exemplo, a gente tem grande parte do público que consome a Gramado Summit que não é startupeiro. E eu acho muito legal. Marqueteiro, galera da área de publicidade, mas a gente não quer perder aquela parada que é muito legal, assim, que é quando tu descobre uma startupzinha, que nem ontem eu tava falando com a Clarinha, tem uma empresa de CRM em 3 de maio que é mega grande e que, sei lá, eu não vejo ela tá conectada com a Ju Guterres, que tá conectada com o Marcos e que daqui a pouco sai um churras e do churras... Olha que doido, cara. Se eu não me engano, foi tu que criou meu vínculo de amizade junto com o Guto da BDI. Tu e a Alana na época. Fui eu? Tu conhece o Guto? Claro. Só pra ter certeza. Ele foi mentor do meu SW, em Canoas.
tu e a Alana... Eu conheci ele num encontro da comunidade em Caxias do Sul, lá na Oca. Na Oca, sim, e exatamente, ele tava lá exatamente. por um outro evento da Oca. É isso aí. E a gente conectou Era com um ele. Startup On. Era no Startup On, do Sebrae. E a gente conheceu ele lá e virou brother dos brother e daí tava tudo em casa já. E isso era muito legal, assim, tipo assim, pô, o Guto era presidente da BDI na época, e daí ela faz BDI amizade... patrocinou o meu SW com a Exatamente. vinda do Guto. Então, cara, essa conexão, assim, que eu vejo que meio que Era não muito existe rápido, mais, né? assim. Era muito E hoje, sei lá, eu não sei como funciona porque eu não sou mais startupeiro. Mas eu sinto muita falta, assim, de... A gente tá nostálgico. Pode ser. Ainda existe SW hoje? Existe. Você sabe como é que funciona o SW? As pessoas precisam puxar, né? O pois SW é um programa da Techstars. Dos Estados Unidos, que é licenciado aí pra outros países, e aí precisa alguém ter vontade de puxar um SW. E é isso que o Marcos tá falando. Quando a gente tinha uma comunidade, dava briga pra saber. A gente tinha agenda de SW, a gente tinha programação, grupo de WhatsApp. Um grande reunião abraço de pra Eduardo líderes. Pitol, que Eduardo Pitol também foi um cara que tava em Pitolzinho. todas. E a Kelly, né? Esposa do Pitol, Sim, que a esposa do agora... Pitol, exatamente. Nossa, inclusive Lajeado é um polo, né? É um troço absurdo, assim, Lajeado. Lá eles fazem ainda muito bem isso. Sim. As pessoas se mantiveram lá nesse lugar. Ativos. Ativos. Até a Lajeado também é um parceiro muito legal. Que estamos aguardando aí a renovação do contrato pra começar a falar sobre Lajeado também. Mas eles têm um ecossistema muito legal lá, é né? verdade, eles fazem muito evento. Eu queria falar uma coisa, eu tô muito me mijando. A gente já tá finalizando, acho que como é que estão as perguntas de vocês. Sim. Posso ficar falando? Não. Mas é que assim, vai dar um probleminha. Então vamos se encaminhar pro encerramento. Acho que Isso é muito Ju. Eu acho que isso foi... Acho que essa foi a deixa. Boa, quebrou o protocolo. Puta que pariu. Geralmente a gente vai... vocês têm mais alguma pergunta? Não podem Ninguém perguntar tocou o que me quiser, né, mijando. amigos? Mas é que assim, Deixa eu daqui dar a uma pouco eu vou ter que mijada. botar um caninho aqui, alguma coisa. Então, Ju, eu vou deixar as meninas aqui, depois eu faço meu encerramento. Meninas. Eu acho que só temos a agradecer, né, Ju, por mais esse momento aí muito especial que tu teve conosco, né? Deixa eu falar outra coisa antes que Fala, eu né? pode falar. Vai ter programa de voluntários ano que vem de novo na Gramado Summit? Vai ter programa de Vai ter programa de voluntários. voluntários. Olha aí, ó, Exato, viu? exato. A Ju era o grande... Tia Ju é a galera organizadora. Exato. Eu e Joãozinho Exato. e a outra Ju, A outra né? Ju. Arrasaram. Exato, arrasaram. Foi uma coisa Foi muito muito legal, gente, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Fica o feedback e foi muito legal. Ai, que bom, ficamos felizes. Então, se vocês querem Inclusive ver... ontem. Não, é que é muito engraçado que as pessoas me procuram. Tu que tá te mijando, tá? A gente tá na boa. A gente Pode tá na boa. falar aí. É bom que a Ontem, gente é que as distrai. pessoas me procuram pra perguntar coisa dos outros. As pessoas chegam em mim e perguntam: Ju, Sicredi não sei o quê, Ju, Sebrae não sei o quê. Daí ontem foi um menino lá na loja e disse: Ju, tu sabe quando é que vai ser a Gramado Summit ano que vem? Daí eu Olha que falei, legal, o cara entrou no sex shop pra perguntar quando vai ser olha gravado só, Summit. Associações. Ju, quando é que vai ser a Gramado Summit ano que vem? Daí eu falei: pior é que eu não sei, mas olha só. Tô indo amanhã pra Gramado. Vejo como o pessoal, eu sei, mas não sei, não lembro a data. Ele, não, é que eu queria te pedir o seguinte: eu queria levar meus 11 funcionários pra serem voluntários. Que Tu legal. consegue? Daí eu falei, cara, o programa tá aberto, é lá, é legal, não sei o que. Ele falou, cara, eu queria muito que a minha equipe passasse por essa imersão. Eu falei, irmão, deixa pra lá. Mas olha que massa, sabe? É A gente muito legal. começa a gerar umas conexões e as pessoas veem um valor gigante nisso, assim, e é muito legal. Eu, inclusive, digo pro povo, se inscrevam como voluntários, porque a galera aprendeu muito, foi muito legal. exato. Foi uma primeira tentativa, né? Então acho que foi uma experiência muito legal também. Agora a gente pode aperfeiçoar pra Exato. fazer E ainda tem melhor, experiência né? enquanto espectador e Tu trabalhando também, vivencia, né? E Trabalha geração que esqueceu que existe o website, tá? O website é ainda uma parada muito importante, é onde a gente vende Website. absolutamente tudo. Claro, vou falar do jeito mais clássico possível. Quer saber quando é a data da Gramado Summit? www.gramadosummit.com ou uma paradinha chamada Instagram também que... Quando é que é a Vamos lá. data? 10 a 12 de abril de 2024. Muito bem, estarei lá, com certeza. Isso. Ai, fala do meu casamento. Eu vou me mijar, mas eu preciso falar do casamento. O microfone é teu, Ju. Não, Eu- conta tu. Senão eu fico Não, fazendo autopromoção, não dá certo. mas eu não vou contar a história também, cara. Eu não vou. Eu sei que eu tô devendo um casamento pra Ju desde 2019, que a gente sempre teve esse costume antes da pandemia. Stefano, bota na tela o vídeo dele me dizendo. Não tem, cara. Eu tenho vídeo. Tem vídeo? a gente tomando um negocinho Óbvio. juntos, é verdade. Não, a gente tem um vídeo que tu... Sabe por que a Gramado Summit de 2020 não aconteceu? Será que eu lembro disso? Não foi a pandemia. Cara, tu me prometeu um casamento na Gramado Summit em 2020, no último dia. O universo tem uma reviravolta tão grande. Pra tu não casar, Falou, não pode vai ser. rolar. Efeito borboleta, Sim, efeito eu tinha pensado borboleta, entendeu? Ouviu o reagente, achou que foi por causa daquela ida a São Paulo e É, tal. viu? Agora a gente A já culpa pode não tirar. é. Meu, Amiga, finalmente efeito pode ser mais borboleta tranquilo. total. Eu ia casar, eu ia desencalhar. Não, Pô, é Deus verdade. não quis. Bagulho
Pô, depois me manda esse vídeo aí. Vamos botar na edição. É. Mas eu tava devendo a horas, porque a Ju, a Gramado Summit, ela sempre proporcionou momentos únicos e inesquecíveis para as pessoas que participaram dela. Principalmente quando ela era menorzinha, que a galera tava mais unida. E a Ju um dia perguntou se ela poderia casar na Gramado Summit e lançar o Sebrae. O Sebrae Like existe a o Boy. Sebrae Like a Boss e existe a Ju Like a Boy. Talvez A seria gente vai a Ju. fazer concurso pra arrumar um boy, Sim. não é qualquer um. E aí, mas eu acho que isso é uma parada que a gente pode em algum momento colocar, mas assim, tem que ser organizado. Inclusive, eu tenho um projeto com a minha amiga Lisiane, que é assim, ó, gente, tá muito ruim pra pessoa 30 e poucos anos, 40, arrumar uns boy, porque quanto mais a gente vai ficando interessante com dinheiro, mais os homens vão se encolhendo, né? Quando é o contrário, quanto mais interessante o cara é, né, assim, mais grana, mais trabalho, mais a gente acha legal. Cara, a gente tá aí trabalhando num API pro LinkedIn pra fazer Sabia o que ia vir, LinkedInder. Porque cara, me interessa saber o que... Eu não quero só saber as fotos do boy lá na praia. Sim. Me interessa saber com que ele trabalha. Currículo, Tem que tu quer CV. eu quero. Ah, não, mas é que eu ia te dizer, pra fazer o Like a Boy, a gente precisa fazer uma parada bem organizada. Vamos Tem que abrir um conversar edital. Não, Martina e Renata. Edital, eu sou Não, rainha, eu sou mas é só, rainha. além do edital, tem que ter uma landing page Tem que bonita, ter. tem que ter um conceito visual que case bem com a imagem. E eu acho que tem que ter um evento no palco principal pra que isso aconteça, entendeu? Eu acho justo. E aí já podemos aproveitar o Júlio Herman, que até então pode ser padre, e aí casou, cara. Tem todos os links possíveis. A gente entrega o pacote completo, não é só... Ah, é nível máximo, assim. Gente. Bom, né? Casamento de E aí Las pega Vegas. nossos patrocinadores, Silva Lopes, que tem a parada do direito ali, que conhecem Já muito faz bem. aquele contrato bem amarrado. Contrato bem amarrado, Obrigada, amarra de um Sara. prévio oficial, já que o CV é uma coisa importante de cada um dos lados, cada um garante seu patrimônio e a gente realiza bem Em vez de direitinho. jogar coisa de Separação arroz, de a gente bens. joga, ó, chocolate. Chocolate prato. Fechou todas. Maravilha. Meninas, Broker me leva pra lua de mel. Fechou. Eu também só tenho a agradecer aí a participação da Ju, sempre muito bom aprender, assim, com pessoas que estão perto da gente, mas que às vezes a gente não tem, né, esses Isso aí. convívios, então muito obrigada, Ju. As portas da Gramado Summit estão sempre abertas Não, aí gente, pra agora ti. que vocês me botaram pra dentro. Coitados. Se tu quer conhecer, né, a Ju, trocar uma ideia com ela e tal, aproveita e garante teu ingresso aqui na descrição. É isso aí. Está o link do site, Gramado Summit. Seja convidado em primeira mão pro meu casamento. No casamento, exato. Esteja na primeira fila, acompanhe Stefano todas não as tá entendendo etapas. nada, né, Stefano? Acompanhe todas as etapas. E outra coisa que eu acho legal a gente dizer é o seguinte, cara, esse tipo de relação que a gente tá tendo aqui se construiu por causa da Gramado Summit, é muito do que a gente proporciona, é muito legal ter a vivência em evento, é uma das paradas mais incríveis que tem, não garantir teu ingresso, tá super à disposição aí. E outra coisa, se inscrevam no canal, eu sei que tem gente que assiste e não é inscrita aqui no canal do YouTube, é legal, a gente adorou a ideia de produzir conteúdo e vão ter mais e mais papos legais. Ju, pra mim é muito legal te ter aqui, tu sabe que tu é uma amiga muito querida pra mim. Eu fico meio sem jeito com alguns assuntos assim, mas eu acho muito legal, de verdade. Parabéns pelo trabalho, sabe que eu te admiro e eu não vou nem usar desse momento pra te elogiar, porque aquilo que tu sabe eu falo de verdade pessoalmente pra ti. Muito obrigada, gente. Agora eu tô que nem o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Sabe? As minhas referências são antigas, porque titia é titia, mas né? Tu tá com 30 aí? 8. 38, eu tô com 35 pra 36 já, Estamos aí, já estamos chegando perto dos 40. Pô, mas incomodando ainda, né? A gente tá com uma... Galera, valeu. O joelhinho estala, mas a gente vai. Galera, valeu. Até o próximo episódio da... E que é Eduardo Zorzanello. Zorzanello, Caraca, esse é pesado promete também, hein? Valeu, gente. Tchau. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. O Gramado Summit promove conexões. Isso é fundamental no que a gente precisa inovar, pensar fora da caixa. Que esse é um evento pensado para vocês. Esse é um evento feito por vocês. O Brasil cada vez mais precisa de gente que não aceite o mundo como ele é,
e que queira dar uma resposta que nunca foi dada num tempo jamais imaginado. Eu acho que esse é o Summit 2023. É trazendo as possibilidades dentro que já está construído, mas olhando para o futuro. Isso aqui traz histórias verdadeiras, histórias inspiradoras, fórmulas de sucesso. E isso encurta o caminho. Ouvir pessoas falando e também poder falar. A gente está falando de inovação, porque é entregar acesso para quem nunca teve. Isso é totalmente conectado com a Gramado Summit. Quanto mais tu fala de negócio, mais tu aprende sobre negócio e mais oportunidade você abre. Então esse evento ele está entregando na prática o que ele traz no nome, né? Ser um summit, ser um ambiente criativo de encontros e conexões. E isso potencializa muito o desempenho desse ambiente que é fundamental de colaboração. Então eu acho que a diversidade traz isso. E esse evento, para mim, é um reflexo de diversidade de empreendedores. Este é o time da Gramado Summit. Eficiente. Fazer mais com menos. Toda vez que você deu like em um desses artistas pretos, eu estava lá, fazendo aquilo que minha mãe me ensinou. Eu estava cuidando dos meus irmãos. Isso é a Gramado Summit. Essa diversidade, essa união, essa vontade de se conectar é a Gramado Summit. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês.